Boa noite a todos. Espero que estejam todos a ver a minha tela. Me confirmem se está tudo ok. Muito bem. Bom, quero primeiro dar as boas-vindas a todos ao início desta nossa formação, deste curso prático. Eu estava aqui a comentar há pouco tempo com o meu colega Lundo, né? Parece uma coisa que não ia acontecer, né? Tendo em conta um pouco o ambiente que a gente está aqui acostumado e tal. No entanto, queria dar boas-vindas a todos, sobretudo aos instrutores. Agradecemos inicialmente pela vossa disponibilidade, por abraçar o início desse projeto, que acreditamos que vai ser uma jornada que nos vai acompanhar nos próximos meses, anos, bom, por toda a vida. Portanto, hoje nós vamos dar início, vamos dar a abertura do nosso curso oficialmente, e já estamos aí praticamente há umas 3 semanas, se não um mês, a publicar aqui, a divulgar, e as pessoas que se interessaram, se inscreveram, disse há bocado, estão inscritos 59, bom, vão chegando aqui na sala de aula, e hoje vamos dar então início. Bom, antes de nós passarmos a Masterclass, vou fazer aqui uma apresentação muito breve do segundo ofício e também vou apresentar aqui os nossos instrutores e depois vamos passar a palavra então ao Edson para arrancar para a aula, que é o que nos trouxe aqui principalmente. Bom, primeiro, começo pelos nossos instrutores. Vou mesmo apresentar primeiro os instrutores, depois vou para o segundo ofício. Aqui, começo pelo meu colega, o Lundo Moisés, que está aqui também conosco na live, o Lundo Moisés. Trabalha comigo também e o Lundo é cofundador, Carla, Camila, Edson e o pessoal aqui, o Lundo é cofundador desse projeto Segundo Ofício. Então, estava a trabalhar comigo já aqui durante muito tempo. Bom, eu dou a cara, né? Mas esse cara está aqui por trás também mexendo nas coisas, organizando. Inclusive, já lhe apelidei que ele, para mim, é o senhor dos prompts, porque quando eu tenho um problema, eu falei, Bruno, cria um prompt para mim, para ver se eu resolvo aqui o problema do anúncio e tal. Então, ele passa aí, cria o prompt e me envia, aí eu jogo na IA e pega as mensagens e tudo. Então, o Lundo é meu colega também aqui na universidade e abraçou esse projeto de criamos um segundo ofício. Precisamente começamos juntos o projeto e entraram mais pessoas também no projeto e vamos, obviamente, também falar aqui ao longo da nossa apresentação. Então, ele está aqui comigo, abraçou a causa. E o Lundo, dá aí um olá ao pessoal para que conheçam a tua voz, já estão a ver o teu rosto, pelo menos. Exato. Olá, pessoal. O Bruno Moisés é o nome que o Adilmar deu. Estamos aqui, abraçamos a causa e vamos nessa, né? Vamos nessa. Foi bom, foi bem aqui ver. A Adilmar tem falado sobre as reuniões com a Camila, a Carla, as noites têm passado e tem me dado feedback. E pronto, estamos aqui para avançarmos nesse projeto. E desde já agradeço aí a participação da Camila, Edson e tantos outros. E juntos vamos nessa, né, transbordar aquilo que a gente sabe sobre esse mundo de IA. Então, vamos nessa. Já ouviram a minha voz? Muito obrigado. Show, Lundo, obrigado. Bom, então passo também então a palavra à Camila Reis. Camila vai se apresentar, que é uma das nossas instrutoras, formadora aqui da formação. Desde já, Camila, agradeço a tua disponibilidade também. Fizemos as nossas reuniões, acertamos tudo e hoje cá estamos para dar início então a esse projeto. Então, daí um olá ao pessoal para que conheçam. Obrigada, Ladilmar. Prazer, boa noite, boa tarde para alguns aqui, né? Meu nome é Camila, sou do Brasil, mas moro aqui na Holanda já há 7 anos, trabalhando numa posição global numa indústria de alimentos, uma multinacional, e principalmente já há uns 7 anos bem focada na parte de digital, transformação digital, data analytics e nos últimos 4 anos implantando o programa de digital manufacturing em 40 fábricas do nosso escopo, ok? Muito feliz de fazer parte aqui do grupo, de compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho
aprendido e que vou aprender também com todos vocês aqui. Muito bom. Obrigado, Camila. Bom, Carla, apresentar a minha Carla. Carla também fizemos algumas reuniões, acertar aqui, afinar aqui a máquina, preparar. Por acaso também foi muito simpática, cara, de coração, ajudou muito aí na questão também, preparação aqui da imagem, melhoria das coisas. Então foi muito bom, Carla. Obrigado aí pela tua participação e já então, olá aí o pessoal. Já. Pode ligar o microfone, cara. Isso. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui. Eu sou professora na universidade aqui em Sorocaba, no curso de design, e estou responsável aqui, né, na universidade aqui, das disciplinas de empreendedorismo, de negócios e também a parte de criatividade. Então, a minha contribuição, né, nessa formação é a gente pensar nessa parte criativa, junto com a IA, o quanto a IA pode nos ajudar a enxergar o mundo e como que as pessoas estão percebendo a gente também, né, de forma profissional, os nossos Isso. trabalhos, as nossas empresas. Espero contribuir e aprender muito com vocês. Essa é uma troca, né? Tipo, isso não acontece só de uma mão, é uma via de mão dupla e a gente está junto. Obrigada pelo convite, segundo ofício. E bora para a Masterclass, que eu tô ansiosa. Obrigada, Bora, Lídia Marta. bora. Muito bom. Bom, os outros instrutores, eu antes de apresentar o Edson, que vai já direto para a Masterclass, os outros instrutores estão a tentar entrar, alguns contratempos tecnológicos, e vou passar aqui ao Telmo Bumba, que já me confirmaram que está aqui na Masterclass. Telmo Bumba, pode ligar a tua câmera para o pessoal conhecer. Telmo Bumba também faz parte do segundo ofício, entrou no segundo ofício como um nosso IT Consulting, e ele é analista de segurança cibernética, e, no entanto, também abraçou aqui o projeto, né, para poder aqui colaborar naquilo que for necessário para alavancar o segundo ofício. Então, diz aí um olá para o pessoal, que podemos arrancar. Olá, olá a todos, boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite, Ladimar e para o segundo ofício. Estou expectante como um ativo utilizador de AI e Isso, também como alguém de DRC, de alguma forma, meio preocupado, né? Por causa dessa expansão, mas é isso. Vamos a isso, estamos aqui, queremos aprender ao máximo. isso. E espero que todos tenham este mesmo proveito. Muito bom. Obrigado, Telmo. Muito bem, então, rapidamente, o segundo ofício, antes de apresentar aqui o Edson, que vai dar uma masterclass, né? Nós somos uma empresa que precisa, ligada à tecnologia, nós estamos mais focados na parte de desenvolvimento de soluções que estão ligadas à inteligência artificial, desde automação, fluxos, processos. A gente pensa, quando existem pessoas, processos e tecnologia, aí já podem chamar o segundo ofício, que a gente ajuda, digamos assim, a equilibrar estes três pilares das organizações. Portanto, como disse, o projeto é muito novo, e estamos a trabalhar. Aliás, essa formação em si é mesmo um cheguei para as pessoas saberem que existe esta empresa aqui em Benguela, escondida. Fisicamente, nós estamos na Sociedade Geográfica, ou a Sociedade Geográfica aqui de Benguela, que é por trás do Banco BPC Jardim, mas todo o pessoal que vai trabalhar para o segundo curso, na sua maioria, vai trabalhar na sua casa. O negócio é quase todo digital. Portanto, vamos estar sempre assim. Uma vez ou outra, a pessoa vai para o escritório, mas na maioria vai ser assim. Bom, aqui não vou perder muito tempo, a nossa missão, depois o pessoal pode ler isso na apresentação que pode disponibilizar. Nós queremos, a nossa principal missão é mesmo democratizar o acesso às tecnologias, porque nós estamos muito preocupados com essa questão, que as pessoas, indivíduos, empresas, tudo, cada vez mais alcancem o pleno potencial da tecnologia. Porque nós vamos vendo que as pessoas, quando se fala de tecnologia, pensam que é o cara de TI, o pessoal do TI. Portanto, eu estava a rir um bocado quando alguém mandou uma mensagem e disse: "Ei, quem vai dar a masterclass é um cirurgião, como é isso?" Então, eu disse: "Vai ver o que vai acontecer, nem vai conhecer que é um cirurgião."
Bom, então, nós temos como visão ser uma das referências tecnológicas, sobretudo a nível do nosso país, isto é uma das nossas visões, praticamente o nosso sonho. E temos aqui alguns valores que nós vemos aqui na tela, que é precisamente busca constante por soluções criativas e disruptivas, compromisso com qualidade e entrega de resultados. Isso tudo foi definido aqui pela equipa e realmente é isso que nós vamos procurar cada vez mais trabalhar e melhorar em cada dia em que o segundo ofício existir. Bom, temos várias soluções, mas eu vou citar aquilo que é precisamente o nosso core business, mais com solução de inteligência artificial, desenvolvimento de chatbots, agentes inteligentes, SDRs, desenvolvemos também modelos de análise preditiva, né? Algoritmos de análise preditiva para a inteligência de negócios. Então, temos outras soluções que o pessoal pode ver no nosso infoproduto, no nosso LinkedIn, e pode ter acesso a mais informações. Bom, sobre formações, segundo nós preparamos imersões, que vão ser programas assim mais de curta duração, quando a gente quisermos falar de um tema muito específico, em 2, 3 dias, aí promovemos, por exemplo, uma imersão e cursos práticos como esse que nós vamos começar hoje, e também formação especializada para empresas. Nós vamos lá, fazemos, digamos, um diagnóstico de uma solução para a empresa e fazemos uma formação muito especializada para aquele nicho de pessoas. E também oferecemos consultoria em inteligência artificial nos negócios. Então, estes são os pilares da nossa organização, digamos assim, nossa empresa, e, portanto, qualquer destas áreas que aqui foram frisadas, o pessoal que está aqui a participar, pode entrar em contato com o nosso número de suporte, que nós vamos ser os primeiros e os mais interessados em ajudar. Portanto, agora mesmo eu vou apresentar o Edson Laranjeira, que vai ser o nosso professor, que vai dar a masterclass. E eu vou dizer porque que eu, Carla, Camila, porque que eu escolhi primeiro o Edson. O Edson assistiu às duas grandes revoluções que aconteceram atualmente. Viu a era da internet e está vendo a inteligência artificial. Então, é uma pessoa indicada para nos dizer o que está acontecendo neste mundo. Então, daí que eu convidei. E o outro lado é porque, como o pessoal tem essa tendência de pensar que tecnologia, agora a inteligência artificial, é para o pessoal de TI. Então, eu convidei o mesmo precisamente porque é médico e não só utiliza, mas como cria a sua própria inteligência artificial. Então, o pessoal vai ver que, afinal, inteligência artificial não é nada para os caras de TI, é para o pessoal todo utilizar, né? Portanto, Edson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, tanto, passo a palavra para a tua apresentação e vamos para a Masterclass. Obrigado. Pessoal, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa grande oportunidade que o Ladiomar e vocês da equipe do segundo ofício nos está presenteando. Eu falo presenteando. Por quê? Porque, de repente, como você falou, uma pessoa de outra área está falando sobre a inteligência artificial, a tecnologia, mas não é isso. Às vezes, a necessidade leva a gente para buscar outras áreas para resolver o nosso problema. Daí, eu fico muito honrado ter essa oportunidade de estar participando. Eu disse o Ladimar, isso é grande responsabilidade, talvez é uma responsabilidade maior das últimas décadas para mim, porque esse contato com a tecnologia eu tenho desde a minha adolescência, né? Os meus primeiros computadores eu montava através da revista. Tinha uma revista chamada Nova Eletrônica, que a gente comprava e as peças vinham pelo correio. Então, a gente ficava alegre que só para montar. Mas eu não cheguei a montar totalmente, não, porque faltou vontade, né? Faltou dinheiro, às vezes, para montar. Mas vinha o teclado, vinha as memórias, vinha também o gabinete. E a gente não tinha monitor. A gente fazia a conexão direto com a televisão, né? E olha lá, a nossa televisão não era colorida. Era TV preto e branco. Então fui tomando gosto pela tecnologia e, de repente, eu fui fazer vestibular. Escolhi odontologia.
Por quê? Porque na minha família todos somos da área de saúde. Então, após estar trabalhando com a área, eu prestei concurso para a nossa prefeitura aqui de Maceió, que é onde é que eu moro, para a estratégia da saúde da família. Então, a estratégia da saúde da família é o lugar onde tem um problema e você tenta resolver, você tenta fazer sua estratégia para resolver. Então, mas eu sabia que teria alguma coisa, iria buscar. Então, prestei vestibular na Universidade Federal para sistemas de informação. Sistemas de informação, aí veio a calhar, porque ele me deu uma visão melhor de como utilizar a tecnologia na área. Então, é isso aí. Depois eu fiz o mestrado, mas faz parte do show da vida, né? Eu gostaria de mostrar o pequeno trabalho que a gente fez depois da apresentação, tá ok? Muito obrigado, Nath. Obrigado, Edson. Bom, vamos então à masterclass. Muito bem. Fica à vontade, Edson, pode compartilhar tua tela e vamos Tá então certo. diretamente para a aula. Pode Tranquilo. compartilhar já com o áudio por causa daquele pequeno vídeo que vas apresentar. Certo. Eu fiz isso agora, eu vou compartilhar agora. Veja se Isso. compartilhou. Já compartilhou? Ah, sim. Muito bem. Compartilhou. Então, vamos lá. Deixa eu colocar essa para cima aqui. Em frente. Bom, aqui é uma aplicação da inteligência artificial em odontologia. Então, tem uma gestante que eu atendo e a gestante ela tem que vir para mim 3 vezes durante o período de gestação. É uma forma de a gente ter controle de como vai ocorrer a saúde bucal da paciente e, e assim, dar uma melhor atenção para ela. Porque antes dessa atenção, a gestante passava alguns problemas bucais, como gengivite. Gengivite é inflamação da gengiva, sangrando, e ela não tinha noção de que era. Então daí a gente criou uma estratégia de ajudar essas pessoas através de quê? Do principal instrumento, que é a informação. Então, não só essa informação que é interessante, que ela não só se resume a esse período que ela faz a consulta, mas também a gente criou um aplicativo, um chatbot, que eu dei o nome de Odontinho. Esse Odontinho vai conversando com ela praticamente às 24 horas do dia. Então, quando ela chega para mim, ela já chega com a ideia de o que está acontecendo na cavidade bucal dela, já tem uma ideia por que o sangramento gengival ocorre, ela já passa para os filhos. Então, a minha ideia é levar esse tipo de informação, que a gente chama de literacia. Literacia em odontologia. Vamos ver aqui. Bom, isso aqui é onde a IA pode ser usada, né? Gente, eu até pergunto, onde a IA não vai ser usada, ficaria mais fácil. Mas a IA está presente em tudo, desde a indústria, desde a área jurídica, na saúde, na própria tecnologia, eu não quero nem falar sobre isso, que vocês sabem muito mais do que eu, em todas as áreas, praticamente. Bom, o roteiro da nossa apresentação vai ser a introdução, que a gente acabou de falar, o que é a inteligência artificial, a inteligência artificial nos negócios, a inteligência artificial e a inovação nos negócios ou na vida de cada um, as oportunidades e desafios, porque toda oportunidade ela carrega desafios. A gente vai ver isso como isso. A relação de trabalho com a inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai modificar um pouco o meu trabalho? Não, ela já está modificando.
Vocês têm que se adequar. Aliás, vocês não. Nós temos que nos adequar a ela. E a tendência do futuro com a IA. Bom, aqui eu pensei, criei um prompt em uma sala de aula, um professor levando informações básicas para a garotada aí. Provavelmente é o ensino médio ou ensino fundamental. O que é o IA? Porque vai ser o dia a dia de cada um. Então, a IA é definida como... Esse aqui, gente, que eu estou falando, é uma definição assim mais informal, tá certo? É só para a título dessa nossa masterclass. É uma área da ciência da computação que busca criar máquinas capazes de realizar tarefas que requerem a inteligência humana. Requer inteligência humana. Eu nunca imaginava que a ciência da computação, antes de fazer o curso de sistema de informação, pensava, imaginava isso. Como? Reconhecer a fala, reconhecimento de fala, tomada de decisões, aprendizado automático. A gente ficaria a tarde todinha falando só no uso da IA. E a IA? Como é que funciona essa tal de IA, né? A inteligência artificial, ela aprende através de dados. Gente, a gente ensina os computadores, nós aqui, ensina por quê? Quando você está dando um palpite qualquer num determinado produto, quando alguém escolhe um filme e quer assistir, quando alguém diz não ou sim a determinado fator, alguma coisa assim, você está ensinando também aos computadores. Ela usa o quê? Para que isso funcione, ela usa as redes neurais artificiais. Redes neurais artificiais, exatamente o que a gente vai ver. Mas para entender o que é as redes neurais artificiais, a gente vai dar uma pinceladazinha o que é uma rede biológica. Aí, no primeiro semestre da faculdade de odontologia, isso está há 29 anos, a gente entrava no laboratório de anatomia e a gente via as pessoas lá e tinha uma área chamada histologia, onde a gente ia estudar as lâminas, as células. Aí eu tive a oportunidade de ver como é que era um cérebro por dentro. E hoje, depois de 30 anos, eu estou recomeçando a estudar isso de novo aqui. Por quê? Porque o cérebro humano é formado por essas células que a gente chama de neurônios. Que é interessante porque os neurônios, eles se conectam uns com outros. Qual a função do neurônio? É levar informação, levar um estímulo. E o neurônio funciona com algo que é comum aos computadores. Eles funcionam com eletricidade, elétrico. Na cabeça da gente também funciona com eletricidade, impulsos elétricos. E isto está presente na nossa cabeça também nos animais, nos seres vivos, tá certo? Então, se a gente pegar uma parte do cérebro, colocar numa lâmina e observar, a gente vai ver esse neurônio aqui. Neurônio parece, primeira ideia que faz, parece uma árvore, né? Vocês concordam? Uma árvore. Aqui a gente tem o quê? Os dendritos, que seria o lugar aonde o estímulo entra, os estímulos entram. Teria o corpo celular, é o corpo desse dendrito, e também teria o axônio, onde as informações ou o estímulo processado vai ativar alguma coisa. Ativar alguma coisa, exatamente. É isso que a gente vai ver. Tá vendo? A gente tem estímulos de entradas, todo estímulo tem uma saída. É mesmo? É. Por exemplo, vocês estão me ouvindo. Tem parte do seu cérebro que está funcionando, a audição,
vocês estão me vendo também. Se tem olfato, o paladar também. De vez em quando alguém dá saliva quando fala em determinada comida. Por quê? São os estímulos que estão entrando nos dendritos, estão sendo processados e o axônio, que é essa última parte, ele vai dar uma reação. Uma reação é correr da apresentação agora, que a gente está assim, eita, detestei essa apresentação. Eu vou embora, que não presta, tal, tal. E outra reação é eu dar um like ou um dislike. Agora peço, gente, por favor, permaneça na apresentação, que vai ser alguma coisa interessante para a gente. Então, só repetindo, tem os estímulos de entrada, que na eletrônica a gente pode chamar de sensores, né? Então, determinado sensor, por exemplo, um sensor de presença, e uma saída que é os atuadores, que no nosso caso aqui seria um músculo com a reação da pessoa, tá ok? Agora, o que é interessante é que esse psicólogo, em 1958, o Dr. Franklin Rosenblatt, ele teve a ideia de estudar como os neurônios, as redes neurais biológicas, e aplicá-la na inteligência artificial. Então, fazendo um paralelo aqui, a gente percebe só na década de 60, a gente tem mais de 60 anos, quase 70 anos, que os cientistas estudam a inteligência artificial. Então, se alguém chegar para você e diz, não, inteligência artificial é uma coisa nova. Coisa nova pode ser a aplicação, mas a base teórica já vai há mais de 70 anos, né? Graças a uma pessoa como esse cientista aí, né? E aí ele criou o quê? Criou um primeiro neurônio artificial. Imagina o seguinte, que esse neurônio ele poderia ter um estímulo de entrada, aliás, vários estímulos, por exemplo, entrada X1, entrada X2 e N entradas. E ele vai processar e vai dar uma resposta qualquer. Olha aí o processamento disso aí. Ou seja, os estímulos eles vão se transformar em números. É essa a linguagem que os computadores entendem. E aí está o Dr. Frank Rosenblatt usando neurônio. Imagine naquela época, sem tantos recursos, e ele conseguiu fazer isso, uma máquina de identificar letras do alfabeto. Não é interessante? A gente mostrava uma letra e a máquina dizia que letra era. Isso aí em 58, o Perceptron, né? E ele estava ligado a um computador chamado Mark I. Mark I era um computador gigantesco, né? Que era, se eu não estou enganado, são 2, 3 andares de um prédio, né? Já pensou como é a evolução? Essa imagem foi obtida no Museu Nacional da Marinha Americana. Ele era oficial da Marinha. Agora, e hoje em dia a gente tem o quê? Baseado no Perceptron, as pessoas tiveram ideia. Por que não pega esse Perceptron e se liga a outros Perceptron? Daí surgiu o quê? As redes neurais artificiais. Nesse caso aí que eu estou mostrando, é a rede neural de aprendizado profundo, né? Que ela tem várias camadas, milhões de camadas. Tem uma entrada e tem uma saída. Isso aí permite aos computadores aprender com os dados que a gente passa, né? Ele vai descobrir padrões. Padrões, para quê? Para ajudar as pessoas a tomarem as decisões. A gente vai para a atualidade, né? Na atualidade, o que é que acontece? O GPT-3 tinha cerca de
175 bilhões de conexões. De repente, depois do GPT-4, especula-se, porque isso é um dado que eles guardam, né? Ter cerca de 500 bilhões a 1 trilhão de parâmetros. Ou seja, essas conexões. Por isso que o nosso GPT de cada dia ele tem uma capacidade incrível de processar essas imagens, de criar textos, de levar informação, de trazer informação, de ajudar as pessoas, é devido o quê? A essas conexões. A gente viu a importância de um país a investir em pesquisa, não é? Como naquele caso daquele o psicólogo que investiu, e hoje a gente tem essa saída, né? Bom, algoritmos, modelos, para algumas pessoas parece que é a mesma coisa, mas tem uma pequena diferençazinha que eu vou tentar passar para vocês, tá certo? O que é algoritmos ou algoritmo? São regras para guiar no processo de aprendizado, permitindo que se analise dados, identifique padrões e tome decisão. Por exemplo, qual é o objetivo? Ah, aliás, o algoritmo também tem um objetivo específico, né? Por exemplo, qual é o objetivo desse pai? Esse pai quer ensinar a uma criança alguns animais. Então, o filho vê um cachorrinho, aí o pai não vai complicar, diz, filhinho, isso aí é um uau, né? Aí o que acontece? Na cabeça da criança, ele começa a aprender. Todas as vezes que ele vai ver um cachorrinho, ele vai lembrar de quê? Eita, papai disse que era um uau. Por quê? Porque o pai ensinou os detalhes para chegar a isso, né? Por exemplo, um cachorrinho tem suas orelhas deitadas, vamos falar assim, né? Tem também, ele é pequenininho, ele faz au-au. Então, isso aí são o quê? São os dados que a mente da criança ela acumulou. Então, foi criado o quê? O pai deu os passos, vamos falar assim, algoritmo, o pai passou o algoritmo, e a criança fez o seguinte, a criança aprendeu, né? Olha aí outra pergunta. Se a criança tivesse perguntado uau, uau, o pai, não, meu filho, isso aí não é uau, uau. Isso aí é um cachorro, nem eu sei mais. Isso aí é um gato. Por quê? As características da orelha aqui é maior, ele tem um tamanho maior, ele se senta de outra forma, né? Isso aí a criança percebeu. Não é que a criança vai medir o tamanho da orelha, vai medir a cor do cachorro, vai medir se tem cauda maior, não. Automaticamente, quando Deus fez a, a nossa mente, ele já deixou algo pronto para a gente intervir nesse mundo, né? E essa aí é a forma que a gente vê. Agora, então, trazendo para o lado da tecnologia, são regras por guiar o processo de aprendizado da máquina, permitindo usar os dados e identifique padrão. Existem vários algoritmos, N algoritmos. Então, existem algoritmos de classificação, por exemplo, algoritmos para detectar doenças. Ela vai baseado nos sintomas, nos exames médicos, baseados também em uma imagem fotográfica, ele vai criar o quê? Possibilidade, vai dizer a IA que significa aquela doença. Ela vai classificar aquela doença. A gente tem outra área também que um algoritmo de classificação pode ser usado. Detecção de fraudes. Já pensou se alguém cometer alguma fraude bancária, alguma coisa assim, ou desviar uma determinada quantidade de dinheiro da sua conta, o banco vai identificar através de alguma coisa foi errada, um gráfico fora do padrão. Então,
vai detectar esse padrão como fraudulento. Aí vai tomar as decisões. Outro também seria o sistema de recomendação. Sugere produtos, sugere conteúdo, um filme que a gente assistiu, alguma coisa assim. Olha, fulano de tal comprou esse livro, mas Beltrano também comprou isso. Então, por que não oferecer esses determinados produtos a um grupo ou outras pessoas? Existem também outros tipos de algoritmo. Seria algoritmo de agrupamento. Por exemplo, você tem um grupo de clientes e aí ele vai identificar, baseado nas preferências, baseado na necessidade de cada cliente, ele vai identificar e vai dividir aqueles clientes em agrupamento, vai agrupar esses clientes. E isso aí, para o pessoal da área de marketing, é uma mão na roda, porque ele vai exatamente, vai fazer uma campanha de marketing exatamente para aquela área específica, para aquele grupo, né? Por exemplo, outros também que a gente falando, agrupamentos de documentos. Já imaginou você numa biblioteca, uma biblioteca incrível, você não consegue identificar nada. A IA tem condições de organizar, tem condições de agrupar esses livros de uma maneira tal que ele vai organizar esses livros, artigos acadêmicos, notícias, revistas, e, ou seja, ele vai padronizar isso. Isso aí é um absurdo que eu coloquei, mas seria uma possibilidade de usar, né? E análise de redes sociais. Gente, as redes sociais estão presentes em tudo. E as grandes detentores das redes sociais ele têm condições de saber quem são as pessoas que trabalham, quais são os usuários que trabalham com aquela área. Por exemplo, o segundo ofício, que é um empreendimento excelente, se ele começar a divulgar a rede, as pessoas vão entender o que, eita, vamos entrar no segundo ofício, porque o segundo ofício vai trabalhar especificamente pelo que eu desejo, que é a inteligência artificial. Então, dentro do grupo, o Ladiomar, depois ele pode criar também nichos específicos naquela rede social, naquela sua rede social. Então, é grande possibilidade. Gente, tá lembrado que esse menininho que a gente falou, que estava aprendendo, ele cresceu, né? Mas o cérebro dele já estava criado o quê? Os algoritmos se levaram informação e ele criou um modelo no cérebro dele, tá certo? Através dos dados que o pai dele passou. Ele criou o cérebro, as conexões de neurônio, criou. Então, se ele bater o olho aqui, ele já sabe que é um cachorrinho. Aí na praia de Benguela, aí de repente ele já está maiorzinho, ele já fala gatinho, ou miau, tal, tal, tal. Por quê? Ele já permanece com aquela informação para o resto da vida. Ou seja, ele já criou um modelo mental para resolver situações do dia a dia dele, né? Tá certo? Então, por isso que é muito mais fácil para a criança aprender. Por quê? Porque ela está constantemente aberta o modelo para receber informação e criar novos modelos, né? Então, voltando para a área de tecnologia, por exemplo, o modelo GPT da OpenAI, ele foi treinado com grande quantidade de dados para gerar resposta baseada no texto que ele recebe. Então, se você digitar alguma coisa, o GPT, ele não está indo na web, na internet, que o pessoal chama, buscar informação. Não. Não. Os computadores deles já aprendeu aquela informação, está dentro das próprias servidores dele, essa informação, né?
Outro modelo também aqui é o Llama, que é do criador do Facebook, né? São modelos de linguagem de grande escala desenvolvidos pela Meta. A Meta é a criadora do Facebook. Então, são modelos parecidos. Qual é a diferença que a gente tem? Porque enquanto o GPT você precisa pagar para acessar, ou em alguns casos pode ser até gratuito, mas um pouco limitado, o Llama você pode utilizar no seu próprio computador. Sabia? Você pode instalar no seu próprio computador. Por exemplo, no escritório de advocacia, ou na própria clínica, uma clínica médica, odontológica, tal, eles, em vez de levar informação, pegar informação e armazenar no GPT, eles podem criar uma inteligência artificial utilizando essa linguagem, utilizando esse modelo aqui, porque vai ficar guardada a informação no próprio computador, tá ok? Não necessariamente ele precisa estar na internet. E aqui são outros modelos, por exemplo, Dali 3, onde a gente faz imagens. Essa apresentação, eu fiz a maioria das imagens, as imagens estáticas, eu fiz no Dali 3. Mas existe o Leonardo, existe o Midjourney e outros modelos que aproveita o seu prompt para criar imagem. O GPT, ele usa também, ele une os dois modelos, tanto o modelo de resposta ao texto, como também de imagem. A inteligência artificial nos negócios, ela vai, praticamente, ela vai ser permeada em todos os negócios. Indústria, comércio, agricultura, serviços, saúde, N possibilidades. A indústria, os setores podem ser indústria, como automação de processo, comércio, como chatbot e sistema de recomendação, setor financeiro, como análise preditiva e outras informações. Caso de sucesso, empresas que implementam o IA, ela melhora suas operações com eficiência e melhora os resultados, claro. Por quê? Porque para implementar um sistema de IA, por trás tem um planejamento, tem uma equipe de TI que vai ajudar ao empreendedor a fazer o melhor com aquela inteligência artificial para aquela empresa. Por exemplo, nas indústrias, ela vai melhorar os processos produtivos, vai detectar falhas em algumas máquinas. Eu estava até brincando com a Alielma ontem. Ele vem para o Brasil agora em agosto, né? Eu imaginei o Alielma. Alielma, olhe, cuide bem do seu aviãozinho, né? Exatamente. Para quê? Para que tudo dê certo. Eu tenho maior confiança nas empresas aéreas, porque ela utiliza o quê? Top do top da inteligência artificial para controlar os motores, tá certo? Então, eu disse assim brincando, mas eu sei que a indústria aérea, a indústria automobilística, ela tem uma grande segurança, tá certo? E umas aplicações da indústria seria reduzir o custo operacional também. Outro, em comércio e serviços, seria o chatbot, né? Seria o que? As conversas que a gente tem com as inteligências artificiais, recomendações de produtos, as finanças. Na parte de finanças, a gente tem análise preditiva. A gente tem, atualmente, a gente tem os investimentos, as bolsas de valores, que trabalham exatamente com a análise preditiva, para saber se você pode investir ou não, se você pode usar a criptomoeda tal ou não, a criptomoeda, aproveitar que o Bitcoin está em altíssima cotação hoje, né?
E de repente você pode usar a IA e perguntar: será que eu posso? Será que é a hora de vender o Bitcoin? Será que é na hora de comprar Ethereum? Será que é na hora de comprar até o Shiba Inu, né? Mas isso aí vai depender de cada um. Mas a inteligência artificial pode auxiliar nisso. Gestão de risco. A gestão de risco é incrível, porque ela ela vai minimizar, mitigar os riscos de uma indústria, do seu negócio, alguma coisa assim. Automação de tarefa repetitiva é outro emprego da IA. Vamos passar. Por exemplo, melhorar o processo produtivo. Olha aí essa mocinha numa indústria, ela vai estar monitorando aquilo que a máquina está fazendo. Basicamente, é algo para se pensar. Ele não vai tirar, a IA não vai tirar o emprego das pessoas, mas ela vai ter o que é uma função colaborativa. Isso vai depender também da cabeça e da responsabilidade do gestor do seu negócio. Ele pode fazer com que a IA e os seus colaboradores trabalhem ao mesmo tempo com isso, né? Vamos ver outra coisa. A detecção de falhas. Olha aí, dependendo do motor, esse motor vai trabalhar com uma determinada frequência de quê? Determinada frequência de informação. Se de repente o motor dá um problema, esse gráfico aqui embaixo, ó, vou passar aqui, ó, tá vendo alguma coisa assim, tá vendo alguma coisa errada. Ele trabalhando normal trabalhando normal, mas de repente ele está causando algum problema que dá para detectar muito antes de que esse motor cause problema, né? Isso aí é uma aplicação da inteligência artificial de uma maneira incrível, né? Detectar falhas antes que aconteça. Porque nas indústrias tradicionais, eles param para fazer as manutenções preventivas. Correto? Corretíssimo. E por que não colocar sensores nas bases desses motores? A gente tem as peças relativamente baratas, a gente tem o Arduino, né? A gente tem Arduino, que seria... Arduino, para quem não sabe, são placas de prototipação de peças que era caríssima. Hoje em dia barateou de uma maneira que você pode instalar um sistema utilizando o Arduino que serve de quê? De parâmetros, que ele vai pegar a informação do sensor, vai analisar e vai levar para a IA para estar constantemente sendo analisada, né? O Arduino é perfeito para esse tipo de caso. Redução de custo. Isso eu acho que a gente vai levar um monte de tempo para a gente melhorar esses custos operacionais, diminuir o desperdício dessa forma, né? O cara coloca a mão na cabeça mesmo, pensando como é que vai organizar. Mas isso a IA pode mitigar, pode organizar melhor. No setor de comércio e serviço, poxa vida, olha aí, recomendação de produtos baseado nos padrões de comportamento dos consumidores. Já pensou? Então, baseado nos padrões de consumidores, não, eu vou fazer parte, vou fazer cursos no segundo ofício. Por quê? Lá eu conheço as pessoas, eu conheço o compromisso das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas vão perceber o valor da equipe, liderada por Ladiomar, e a equipe vê que vai ter retorno para si. Ele não está fazendo benefício para a AB, não, mas ele está fazendo benefício para si, através de padrões de comportamento, né? Então, se o consumidor perceber isso aí, ele vai procurar o melhor. Chatbot, exatamente, é aquilo que eu conversei no início, na parte de serviço. Aí eu vou puxar para a minha área. A gente vê o quê?
a Odontear, que é o nosso site, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que a gente vai fazer algumas perguntas e vai ver alguma interação. Eu vou simular como se eu estivesse usando esse chatbot lá na minha unidade de saúde, né? Aqui, nas finanças. Olha aí nas finanças. Olha aí, é financeira, a gestão financeira. Então, pessoal, antigamente, o pessoal, eu me lembro que as pessoas ficavam com o telefone de fio ainda, e ficavam dizendo, ó, fulano de tal quer vender as ações por tanto. Aí o outro dizia, é tanto? Ah, eu dou tanto. Aí muitas pessoas levantavam o dedo. Era a maior brincadeira, assim, sabe? Então, era um verdadeiro um mercado, assim, sabe? Um mercado de ações. Hoje em dia, não. Aí foi uma transformação incrível, né? Hoje em dia, a gente já tem o quê? Já tem essa possibilidade de você estar num escritóriozinho. Aliás, não vou falar nem no escritório, está em casa, tranquilamente. Eita, eu acho que eu vou investir aqui, né? Eu acho que eu vou investir. É interessante a possibilidade. Então, a gente percebeu, assim, a evolução, né? E hoje em dia a gente não está vendo, não. A gente está, o quê? Entendendo o porquê está assim. O porquê está vendo aqueles picos, o porquê está vendo as possibilidades de comprar ou não, devido à IA, né? Gestão de risco. Já imaginou um gerente de banco, é, se ele vai dar um empréstimo a uma pessoa e essa pessoa não paga? É prejuízo para o banco. Mas antes do gerente atender as pessoas, eles utilizam a IA para ver o comportamento dessa equipe, dessas pessoas. Graças a Deus, essas pessoas são do bem, que paga tranquilo, mas a gestão de risco ela é incrível, né, nesse sentido, né? Agora aqui, automação e tarefa repetitiva. Isso não é brincadeira, não. Isso existe, viu, gente? O cara tá no, isso existe mesmo. O cara tá no celular, ou falando tal, o cara sai, tal, tal, vai digitar alguma coisa. Eita, preciso adicionar alguma coisa no site. Eita, alguém perguntou no WhatsApp. Eita, volta para aqui. Eita, no LinkedIn. Eita, vou anotar aqui que a data. Isso existe. Agora, atualmente, nós temos a solução. Pelo menos uma solução assim que está ao alcance de todos. Pelo menos vai ajudar as pessoas a sair desse pequeno, opa, desse pequeno infernozinho assim. Então, um cara desse, depois de uma hora trabalhando, o cara chega em casa estressado. Isso aí não é trabalho, isso aí é o quê? Isso aqui é uma forma assim, bastante dele se estressar, né? No trabalho dessa maneira. Então, percebendo um cenário como esse e percebendo o potencial que as inteligência artificial ele está fazendo, essa pessoa aqui, um brasileiro chamado João Moura, ele criou um sistema inteligente chamado Creo AI, né? O Creo em inglês quer dizer equipe, né? Então, é equipe de inteligência artificial. Gente, esse cara está fazendo sucesso incrível no mundo. Agora a gente olha assim, a ideia foi dele. A ideia foi dele. Mas, ele contando a história dele, eu achei fascinante, que a esposa dele dizia, rapaz, ele mostrava a esposa dele, aí a esposa dele dizia, é muito bom isso aqui, tá? Rapaz, coloque isso aí para o pessoal, que o pessoal vai ajudar muito a humanidade e tal, tal, tal. Aí eles, não, mas depois eu coloco. Mas, de repente, ele colocou para cá, ele colocou e disponibilizou em código aberto. É um sistema que todas as pessoas podem pegar e implementar, tá certo? Esses sistemas é de código aberto. Mas também, o que foi que houve? Esse cara está sendo conhecido mundialmente. E ele também, ele tem uma ligação muito forte com o Brasil, que é com o nosso professor orientador, que é o professor Sandeco, o professor Sanderson Macedo, da Universidade Federal de Goiás.
o qual eu faço parte da equipe dele, e estou fazendo atualmente o curso de especialização em sistemas de informação. Aí a gente tem contato com o que ele está fazendo, que o João Moura, de vez em quando eu pergunto, Sandé, o que o João Moura está inventando agora em termos de o que, Rai? Ele disse, rapaz, você não sabe, ele está organizando isso, eu estou dando uma ideia dele para melhorar a performance, e a coisa está dando tão certo que ele está sendo chamado para algumas universidades, alguns locais que numa live dele, que ele nunca imaginava que um dia fosse conversar com essas pessoas. Então, gente, a gente tem tudo nas nossas mãos hoje em dia. Então, aquela história de tarefa repetitiva vai chegar um momento em que ela vai ficar em algumas organizações que não vão utilizar. Agora, Edson, será que é difícil a gente implementar? Não é difícil. A gente está com o quê? Com o segundo ofício para implementar isso tranquilamente. Ontem eu conversei bastante sobre essa possibilidade, conversei bastante com o Ladiomar, ele mostrou essa possibilidade de a gente utilizar isso aí tranquilamente. Isso aí, gente, a gente está pensando em coisas que vai acontecer daqui a 5, 6 anos, em outras organizações. Mas nós que estamos na tecnologia, nós que estamos usando, a gente pode implementar isso daqui a 6 meses, daqui no máximo um ano. Já pode, é, já pode colher frutos bons que essa possibilidade que esse sistema pode oferecer. Pronto, aqui, automação repetitiva. Por exemplo, esse sistema pode preencher formulários, ele pode processar transações, pode dar respostas automáticas. Esse sistema ele permite tratar dos processos administrativos com gestão do documento. Ele permite você atualizar seu site automaticamente, as redes sociais. Então, parece que a nossa criatividade ele vai ajudar bastante, né? A criatividade da gente, levando para a máquina, porque a gente sabe que a criatividade vem da gente. E a máquina, ela ajuda como uma ferramenta. É uma ferramenta. E essa ferramenta pode ajudar bastante. Ela vai reduzir a carga de trabalho humano, permitindo que os funcionários se concentrem nas atividades mais estratégicas e nas suas atividades. Por quê? Às vezes, a gente vai atender uma pessoa, você é atendido assim, vai para um determinado lugar, o cara, qual é o seu nome? Não baixa nem olha nem para a pessoa, né? Qual é o seu nome? Né? Qual a sua idade? Tal, nem fala, opa, como é que vai? Tal, tal, tal. Isso aí pode ser mudado. O cliente vai acessar o sistema, automaticamente já faz no celular o preenchimento desse formulário. Quando o cliente chega no determinado, por exemplo, chega no segundo ofício daqui a 2 anos, aí ele vai ser recebido por um atendente que já conhece o nome dele, já conhece o que ele faz. O Ladiomar vai dizer, opa, Edson, como é que está? Tudo bem? Tudo bom, rapaz? Rapaz, não quer dizer que você gosta dessa área. Por quê? É a possibilidade de humanização que a IA traz. Tá certo? Bom, no escritório de um advogado, rapaz, olha, isso aí vai ter um ganho tão grande para os advogados. Por quê? Ele vai possibilitar, ele vai fazer o gerenciamento dos documentos, ele vai fazer um melhor gerenciamento, vai, ele vai fazer geração de relatórios, ele vai acompanhar os processos, ele vai também atualizar documentos automáticos. Em vez do advogado estar procurando saber, eita, vou entrar no computador para saber onde é que está o processo. Eita, esse site está fora do ar. Não, daqui a pouco eu vou saber se isso.
Não, cara, no botãozinho do ClearUI, eu quero o relatório pendente. Tal, clicou ali, aí já vai sair a relação dos processos, tudo. Já vai sair o que está pendente ou não. Gente, isso aí aumenta a eficiência e vai fazer com que o advogado ele fique focado em quê? Nos problemas de que da análise jurídica, porque ele não vai estar mais preocupado se alguém fez o formulário de maneira correta, se o formulário alguém preencheu corretamente, não, porque isso tudo a máquina pode fazer por ele. Vamos ver aqui. A inovação e a inteligência artificial. Olha aqui as pessoas. Eita, esse laboratório é um sonho, não é não? Esse laboratório tem microscópio, tem a parte de eletrônica, tem placa de Arduino para cima e para baixo, e tem gente vendo ali a tecnologia e tal, tal. Mas pode ser assim. Olha aí como é que eu vejo o segundo ofício em 2050. Vejo Esse é isso. bom, esse é bom. É, não? Aí, aí o Aliomar vai ter, quando eu falo Aliomar, tô dizendo, vocês vão ter, pode chegar de eVTOL, né? Quem não sabe o que é eVTOL são esses carros voadores, né? Que ele tem a seguinte característica: ele não é helicóptero, não é avião também, porque o eVTOL ele pode subir e decolar, né? Vamos falar, decolar e aterrissar de uma maneira assim, vertical, né? Porque um helicóptero para fazer, um avião nem se fala. Um avião para decolar ele tem que ter uma pista grande, né? Não sei quantos quilômetros. Um helicóptero ele tem que ter uma inclinação para poder pegar voo. E o eVTOL não, uma pequena área dá para ele subir tranquilamente e ir para o seu destino. É isso que eu quero ver um dia. Eu vou lá, viu? Conhecer seu segundo ofício, viu? Daqui a 2050. Se eu estiver vivo, eu vou ter o prazer. Se eu não estiver vivo materialmente, mas espiritualmente, eu vou ver isso aí. Agora, a IA está revolucionando o desenvolvimento de novos produtos. Gente, eu falo assim, nos anos 70, para a gente inovar uma coisa, demorava, era coisa 5, 10 anos. Hoje não. A gente está estudando algo, daqui a pouco, olha, isso aqui, daqui a um ano ou dois, já vai ser aperfeiçoado, já vai ser melhorado. Então, gente, é aproveitar essa oportunidade. De inovar, né? Na área de saúde, a saúde personalizada é interessante, né? Assistentes virtuais, mobilidade autônoma, tecnologia emergente, tem tanta coisa para a gente ver, mas eu vou deixar vocês com água na boca, por enquanto. Olha aí, saúde personalizada. O uso da inteligência artificial para analisar perfil genético e oferecer tratamento. Já pensou? Está com aproximadamente uns 5 anos que eu fiz meu levantamento genético. Era caro que só pega. Eu paguei em torno de 200 a 300, eu não estou enganado agora, não. Era uma firma na Europa que ela fazia o seu perfil genético. Inclusive, ele levava, de acordo com essa carga genética, dizia a origem. Por incrível que pareça, que a maioria dos brasileiros, qual é a origem da gente? No continente africano. Então, eu tenho o maior orgulho de estar esse contato, porque faz parte da minha origem, tá certo? Então, outra coisa também é um tratamento. Você já imaginou ir para o médico, aí ele vai abrir seu prontuário eletrônico, aí ele vai dizer, sim, você tem isso, eu vou pedir para avaliar você e vou fazer um receituário baseado nesse medicamento. Mas esse medicamento tem um detalhe: não é um medicamento que foi construído para todos, não. Esse medicamento foi feito exatamente para você.
daí ser um tratamento bastante específico. E isso vai fazer com que você tenha maior ganho, seu medicamento vai ser mais eficaz naquele determinada doença, né? Coisa do futuro? Não, já está começando e a ciência como um todo, a gente vai ter essa possibilidade, né? De a gente chegar em determinado lugar, e a gente tem isso, né? Aqui, por exemplo, eu trabalho no SUS. O SUS, para quem não entende, é um sistema único de saúde. Lá a gente tem o prontuário eletrônico do paciente, onde voluntariamente as pessoas conversam conosco e a gente vai fazendo anamnese e vai registrando os dados do paciente. Isso aí no futuro vai servir para quê? Para o governo um dia vai pegar essas informações do SUS e vai dizer, olha, o Edson esteve aqui no dia tal, no ano tal, e essa pessoa é portador disso, disso. Então, vamos ter cuidado ao passar o medicamento. Então, gente, olha, é tanta possibilidade que a gente vai ter. Assistentes virtuais. Pessoal, a gente tem o celular. O celular, hoje em dia, a gente usa esse equipamento maravilhoso. A gente tem um assistente virtual lá. Ah, essa semana foi incrível. Onde eu moro aqui tem uma região de mata, né? Uma região de mata, assim. De vez em quando eu recebo alguns visitantes, né? E, e na quarta-feira passada eu estava exatamente fazendo essa apresentação, assim. Aí daqui a pouco me voa, vem de lá da janela, me voa um besouro que eu não tenho a ideia que animal é aquele. Eu digo, eita, peraí. Então eu peguei meu celular, eu peguei um aplicativo de reconhecimento e esse aplicativo identificou que besouro era aquele. Agora, a coisa que eu fiquei com o pé atrás e na frente era porque esse besouro, ele tem o quê? Ele veio do extremo norte do mundo. Já pensou como é que a gente está? Aí eu fico pensando, será que foi por acaso ele veio? Ou está vendo as mudanças assim, um desequilíbrio, né? Então são coisas assim a nós questionarmos. Mas é incrível, o Google tem essa possibilidade de você colocar determinada imagem e ele descrever que imagem é essa aí. Agora não estou lembrado do nome não, mas depois se eu lembrar eu passo assim. Então, mobilidade autônoma. Eita, eu estou sonhando com isso. Eu demoro que só para ir para o meu trabalho. Por quê? Porque tem o trânsito da pego, eu me acordo cerca de 6h15 da manhã, então entro no trânsito às 7, vou chegar no meu trabalho às 8. Aí, vamos ver aqui que a gente fala, a saúde personalizada. Ó, que a gente conversou nesse instante. Olha aqui, o medicamento vai servir exatamente para que, em vez de a pessoa tomar um monte de medicamento, ele vai servir aquele medicamento bastante eficaz para aquela pessoa. Olha aqui o celular também, um assistente virtual. Você chegar em determinada cidade, você, através da realidade aumentada, você consegue identificar que casa é aquela, que prédio é esse, que monumento é esse, tal, tal. Ele vai fazer isso aí tranquilamente. Olha aqui, eu e a Ariomar, a gente ontem ficou sonhando assim, né, Ariomar? Como usar esse equipamento aí, ó. Olha aí esse carro aí, gente. Que bom, né? São o quê? São veículos autônomos. Já pensou? Eu vou até voltar aqui. Olha, não tem volante, o volante ficou guardadinho aqui. As possibilidades, as pessoas vão pegar um laptop, vão conversar tranquilamente, ele vai levar você, veículo autônomo, para onde você queira, né? Olha aqui também essa coisa interessante assim, nas indústrias. Ele vai ler aqui o código, vou voltar aqui um pouquinho, ó, ele vai ler o código, ó, lendo o código,
e vai identificar o endereço, vai pegar a encomenda e vai levar na casa da pessoa. É interessante. Para documentos assim sigilosos, um documento que, por exemplo, um advogado quer levar um documento de extrema sensibilidade para outro escritório e não quer deixar na mão de alguém. Ele quer que esse documento ele saia do ponto A ao ponto B. Pronto. Ele contrata o segundo ofício desenvolve a máquina dele, dessa aí leva para o seu cliente. É uma possibilidade. Olha aqui também. Eu estou doido para andar no bichinho desse. Sou voluntário. De repente, se alguém quiser pagar para mim, isso aí para dar uma voltinha aí, eu aceito tranquilamente. E de um edifício para outro, sem ter problema nenhum. Aqui no Brasil, o pessoal já liberou esses Evetol. Daqui a pouco a gente vai olhar para cima e vai ver o Evetol passar de um lado para o outro, nos prédios. Está em construção também vamos falar assim, aeroporto, né, para esse tipo de veículo. Por enquanto, ele tem a autonomia bastante pequena, só 30 quilômetros, né? Por enquanto, ele só roda 30 quilômetros, mas com o passar do tempo, eles vão ter possibilidade de ter um maior alcance, né? Mas pelo menos você sobrevive do caos. Aí quando eu vejo esse bichinho aqui, quando eu vejo um Alexa da vida, quando eu vejo o GPT, eu me lembro de um filme que eu assistia quando era criança, o Jetson, né? Aí eu ficava, eita, que... Hoje em dia a gente tem isso nas mãos, praticamente, né? Bom, com as tecnologias emergentes, a gente tem a rede neural, tem as IAs generativas. Rede neural profunda, ela imita o funcionamento do cérebro humano para resolver problemas complexos. É isso mesmo. Ela simula o comportamento humano, tanto para o mal, tanto para o bem. As pessoas têm que prestar atenção que a IA, se ela não tiver uma regulação, se ela não tiver um bom regulamento, ela pode também fazer coisas assim indevidas. Por isso que a gente tem o desenvolvedor de um IA, ele tem uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade deve ser acompanhada da ética e também da legislação. Por quê? Ela pode causar algum problema, né? Não é só usar IA, acabou-se, tchau, e vai funcionar, não. Por quê? Lembra do menininho, o algoritmozinho que o menininho aprendia? A IA não parece com o comportamento humano, com aquele menino. Você já pensou se uma pessoa sem escrúpulo ensina a IA alguma coisa errada? Ela vai aprender o comportamento também errado. Daí a necessidade de a gente ter o quê? Uma legislação forte para poder frear essas possibilidades, né? Mas isso não pode ser questão assim, com o tempo, para e passo, vai acontecer essas regulações, que é importantíssimo, e a ética também. Por exemplo, a gente tem outra coisa também das tecnologias emergentes, seria a IA generativa, a criação de conteúdo como o GPT, as GANs, que geram imagem e outras possibilidades. Criar texto, criar música, criar poesias, tal. Olha aqui outra aplicação das redes neurais aqui. Por exemplo, aqui, ó. Redes neurais profundas, ela pode ser utilizada no cérebro humano para resolver problemas complexos. Por exemplo, diagnóstico de câncer. Por quê? As células cancerígenas, ela têm determinados padrões. Esses padrões, ela pode ser identificado por um humano, utilizando o seu microscópio, ou pode ser utilizado também por máquinas. Por quê? Você já imaginou
30, 40 é, lâminas a pessoa vai lá ver e tal. Então demora muito tempo para ele analisar, vai ser eficaz, vai, porque ele é humano que está fazendo isso. Agora você imagine a IA daqueles 30 ele em poucos segundos dizer, olha, essa pessoa tem câncer, essa outra pessoa tem câncer. Por quê? A lâmina foi identificado isso e isso. Essa é uma forma de utilizar a IA para o bem. E isso aí, eu estou pensando em utilizar essa possibilidade da rede neural profunda para para minha conclusão do curso de especialização. Detecção de anomalias de câncer de boca. O cirurgião dentista vai chegar com determinado equipamento, vai ver uma lesão na boca, vai diagnosticar na hora e a IA vai dizer a probabilidade de ser um câncer ou não. Isso aí é meu pensamento nesse curso que eu estou fazendo. Daqui a um ano a gente vai ter esse resultado. Então, é um bom exemplo de como a IA pode ajudar a humanidade. Boa noite, pessoal de Benguela, cidade das acácias, deste lindo país Angola. Sou a Loana, uma avatar. Fui criada pelo Edson Laranjeiras. Para você perceberem o potencial da inteligência artificial generativa, pode fazer. A inteligência artificial generativa pode criar textos para uma campanha publicitária, pode criar imagens, criar um avatar como eu e até mesmo criar uma música. Não é legal? Então vamos todos nós em frente com o segundo ofício. Obrigado. Gente, quem imaginava, quem imaginava isso vamos falar assim, há 5 anos? Ter uma coisa linda dessa, falando, convidando as pessoas a participar do segundo ofício. Gente, a gente está nessa possibilidade. As empresas de marketing, ela podem usar isso tranquilamente. As empresas da área de saúde, elas podem utilizar um avatar como esse. O Odontinho da Odontiar, se Deus quiser, e ele me deu um tempinho, vai ser dessa maneira, você vai conversar com o Odontinho. Odontinho, me diga aí, o que é que está acontecendo? O que é cárie? O que é gengivite? Mas, gente, está dessa maneira. Eu vou até voltar ela um pouquinho para... Boa noite, pessoal de Benguela, cidade das acácias, deste lindo país Angola. Sou a Loana, uma avatar. Fui criada pelo Edson Laranjeiras. Para você perceberem o potencial da inteligência artificial generativa, pode fazer. A inteligência artificial generativa pode criar textos para uma campanha publicitária, pode criar imagens, criar um avatar como eu e até mesmo criar uma música. Não é legal? Então vamos todos nós em frente com o segundo ofício. Obrigado. Incrível, né? Agora, oportunidades e desafios. Todas as oportunidades também trazem desafios, né? E aí a gente tem o quê? As oportunidades, a gente vai ver as oportunidades criadas pela IA, os desafios que serão superados e como mitigar esses desafios. Na vida da gente, a gente constantemente tem desafio. Se eu disser a vocês que hoje, precisamente às 2 horas, eu fui entrar no meu sistema, aí apareceu erro 500, servidor com problema. Eu botei a mão na cabeça e digo, não, não é possível. Exatamente, foi um desafio para mim. Como é que eu vou fazer essa apresentação para o pessoal se dá um erro no servidor, erro 500, o que é que eu posso fazer? Eita, pedir ajuda a Deus. Tal. E aí eu me lembrei que ontem eu tinha passado por lá de Omar alguns slides já, mas não era igual a esse não. Mas resolvi o problema. Então, ontem eu já estava o quê? Pensando
que fosse surgir um problema, e realmente surgiu. Aí, esse problema eu trouxe para vocês como um exemplo, né? De repente, quando a gente pensa que está tudo bem, a gente, ótimo, mas a gente tem que estar com o pé à frente e outro atrás para mitigar esse tipo de problema, né? Pronto. As oportunidades para a inteligência artificial, criar novas oportunidades de negócio, otimizar processo, isso vai aumentar a produtividade. Os desafios, abordar desafio como a ética no uso da IA, tem que ter ética, sem dúvida nenhuma. Aliás, tem que ter ética em tudo na vida, né? Necessidade de legislação adequada. Então, eu estava conversando também sobre isso, que todos nós temos a responsabilidade de ajudar os nossos legisladores a explicar o risco da IA pode, é uma coisa boa, mas ela pode trazer o risco. E quanto a legislação tem que ser eficaz para isso, né? O risco de vieses, algoritmos, pode influenciar a decisão de maneira injusta. Isso é interessante, porque um exemplo aqui algumas empresas, se eu não estou enganado, foi uma empresa americana, eles começaram a ensinar a como fazer entrevista, a entrevistadores. É, sim. Aí, né, falou, Anderson? Sim, sim, eu me lembrei Tá desse certo. noticiário também. Aí foi interessante porque os computadores começaram a aprender um determinado tipo eles só aprenderam o perfil de um determinado candidato. Não deu certo, não. Por quê? Chegou um momento que na entrevista só aparecia o quê? Pessoas do sexo masculino. Por quê? Porque isso foi tá com muito tempo isso aí. Porque as pessoas que treinaram a IA percebeu o seguinte, que a maioria das pessoas de tecnologia era do sexo masculino. Então a IA aprendeu que isso era normal. Aí essas empresas, graças a Deus, perceberam isso e mudaram. Agora, o ser humano tem a palavra final para o quê? Isso é um bom exemplo para definir nas entrevistas quem vai passar ou não para aquele cargo, né? Isso aí para você ter uma ideia da responsabilidade de quem está programando um algoritmo para ensinar a IA, não é isso? Para que não haja viés. Outra coisa que aconteceu, por exemplo, aí eu me refiro à ética. Tinha um pai de família, uma família e a filha dele, um adolescente, e ele começou a receber cartas em sua casa relacionada à gestação, né? Oxe, oxe, aí ele dizia, oxe, essa empresa tá meio pirada, tá mandando carta de gestação para mim, tá errada, tem alguma coisa errada. Aí o que aconteceu? Esse cara foi num determinado lugar reclamar sobre isso. Aí fizeram um levantamento lá dos dados, exatamente, a menina estava começando a comprar, tudo que ela comprava estava relacionada à gestação. Aí os algoritmos tinha ela como referência e mandava mensagem para ela, assim, e nem sequer o pai dela percebia que ela estava gestante. Mas como o padrão de compra dela era de compra de gestação, compra de gestante, então a IA foi lá e começou a enviar. Então isso aí dá um problema sério, a questão de ética, a questão familiar, alguma coisa assim, né? Mas depois perceberam isso e, graças a Deus, deu tudo normal. A menina hoje faz maior sucesso, isso aí. Então. Mas são coisas da vida, né? Como mitigar os desafios?
apresentar ideias importantes de regulação, aquilo que eu voltei, né? Explicar das boas práticas para garantir um seguro e responsabilidade da IA, ou seja, todos nós que, direto ou indiretamente, trabalhamos com IA, a gente pode dar nossa contribuição, tá certo? Oportunidades. Criar novas oportunidades de negócio. Gente, todos os dias a gente vê essas oportunidades, né? Oportunidade no processo também, para otimizar os processos, aumentar a produtividade. Desafios. Abordar os desafios éticos da IA. Necessidade de legislação, eu estou até voltando o que eu tinha falado, mas é porque as ideias vão chegando e a gente vai expondo, né? Preocupações com a privacidade é outra coisa, né? A privacidade da pessoa. É, quando eu vou comprar alguma coisa aqui em algum determinado estabelecimento comercial, eu disse, eu quero seu CPF. Não, eu digo, não, não quero não. Não quero não. Não, mas você vai ter desconto. Eu digo, não, mas não quero não. Por quê? Eu sei lá o que esse estabelecimento está usando meus dados, para que ele está usando meus dados, esses dados. Então, o pessoal que de tecnologia também tem que estar ligado nessa preocupação com a privacidade, né? A nossa privacidade. Risco de viés dos algoritmos foi aquilo que a gente conversou. Pode influenciar negativamente as decisões. Outra coisa também, aí a gente está apresentar ideias que importam a regulação, a gente pode evitar que um problema maior, se a gente está trabalhando com ética, se a gente está trabalhando com as boas práticas, a gente pode evitar que a nosso estabelecimento, a nossa casa vá embora, porque a gente tem uma base, né? A IA em relação ao trabalho. Gente, isso aí eu nem preciso comentar, porque cada um no futuro ou atualmente vai ter um exemplo de como a IA pode não, ela vai intervir nos trabalhos. Cabe aos gestores, cabe aos donos de empreendimentos ter essa visão também, né? Então, quando eu estou fazendo essa palestra, eu também estou preocupado em levar as pessoas, incentivando as pessoas para elas estudarem mais, elas buscarem os conhecimentos, as possibilidades que a IA está buscando. Para quê? Para essas pessoas não ficar marginalizadas, né? Então, eu peço também aos gestores, a vocês que vão utilizar a IA, também pensem nessa possibilidade. As pessoas que não ligam, as pessoas que não gostam de tecnologia, as pessoas que não procuram algo de tecnologia, mas dê oportunidade para elas, pelo menos ensine um pouco dessa possibilidade para as pessoas, né? E aí, inteligência no mercado de trabalho, os trabalhadores com a IA, a mesma coisa que eu estou falando, assim, e a gente tem que buscar essas informações, essas coisas, assim, para que acontece para a IA trabalhar em conjunto com a gente, né? Transformação no mercado de trabalho. Aspectos positivos com a criação de funções e melhoria das condições de trabalho. Vai surgir profissões novas de uma maneira tal. Há 2 anos, eu não tinha noção de uma profissão que está em alta hoje em dia, que seria engenheiros de prompt. Engenheiros de prompt. Exatamente. São pessoas que essa pessoa ela vai trabalhar especificamente para conversar com a IA. Essa pessoa vai ter a possibilidade de conversar de uma maneira muito melhor
com a IA para trazer melhores resultados. Não adianta a gente chegar para a IA, um texto qualquer, e perguntar: IA, fale sobre isso. Aí ela vai dar a resposta bem aquém que nós precisamos. Aí você, ela não deu a resposta certa, não. Aí é fraquinha, tal. Mas tem uma dica que eu vou dar para vocês agora. Dê uma função à IA. Diga a ela que ela é um professor na área de tecnologia e ela explique isso de uma maneira clara para você. Então, é a forma em que você constrói o prompt, o engenheiro de prompt faz, para poder conversar com a IA. Então, uma dica, se você vai conversar com a IA, você dá uma função para a IA. Por exemplo, você é um grande conhecedor da cidade de Luanda. Baseado nisso, crie um, uma apresentação com tópicos sobre Luanda. O que acontece? Pode ficar tranquilo que a IA vai pesquisar exatamente aquela área específica. Então, o engenheiro de prompt é uma pessoa que vai trabalhar para criar prompts específicos para perguntar a IA. Essa profissão não existia e hoje ela existe. Então, são profissões que acontecem, né? Bom, olha aqui também. Aspectos negativos, a IA também. Automação do emprego. Eu acho que também é um aspecto negativo da IA também. Ela está transformando o trabalho, né? Só se alguma pessoa colocar o ângulo humano para, assim, pelo menos para observar o que está acontecendo, para monitorar isso. Mas a tendência vai ser isso aqui em alguns lugares, claro. Não vai ser em qualquer lugar, não. Em alguns lugares vai ter o quê? Aquela pessoa que fazia o trabalho assim, repetitivo, o trabalho ele vai ser substituído, infelizmente, pela máquina. Mas isso não é novo, né? Isso aí, todas as vezes que vem tecnologia, ocorre isso. Por exemplo, esse rapaz aí, ó, né? Eu vou voltar aqui um pouco. Olha aí, uma coisa tão simples, levar uma caixa. Esse rapaz pode ser tranquilamente ser substituído por uma máquina, né? No futuro. O ideal é o quê? Um trabalho com colaboração com a IA, ou seja, uma colaboração com o homem e com a máquina. A IA é a ferramenta de aumentar a produtividade dos trabalhadores. Sim, porque ela ajuda a melhorar a produtividade e permite que aquele homem, aquela pessoa, com, por exemplo, 100 bilhões de neurônios na cabeça, um grande potencial como esse, quer dizer, 100 bilhões de uma criança, mas vamos dizer, 90 bilhões de neurônios de um adulto na cabeça, ela possa ser um cara criativo, ela possa trabalhar mais, ela possa criar alguma coisa útil para a comunidade, tá certo? Então, a tendência é isso aí. A gente vai ter que trabalhar dessa forma, a IA ser um parceiro, né? Desta maneira, né? Com a IA. A tendência do futuro eu vou deixar para cada um de vocês, assim, pensar o que é IA, o que vem, então, crescimento da inteligência generativa, né? Vocês podem criar imagens, você pode desenvolver um trabalho, alguma coisa, sistemas de informações mais éticos e transparentes, evolução da inteligência artificial usada em área de saúde, na educação, na infraestrutura, ou seja, tem grande possibilidade dela atuar em várias áreas, né? Tá certo?
E aí, uma visão do futuro. A inteligência artificial pode melhorar a qualidade de vida e transformar positivamente a sociedade, desde que seja desenvolvida de forma consciente e regulada, tá certo? E com isso a gente encerra essa apresentação. Agora eu vou demonstrar na prática como utilizar o Odontia aqui, que é o Odontinho. Esse site aqui, se vocês quiserem acessar, vocês podem utilizar o código de barra aqui, ou pode digitar. É o www.odontoia.com.br. Eu vou parar aqui, eu vou parar essa parte aqui para mostrar eles funcionando. Um momentinho, por favor. Eu vou pegar aqui, vamos ver, pronto. Eu vou compartilhar. Está compartilhando essa outra parte? Tá assim, Tá, né? Graças a Deus deu tudo certo. Olha aí, isso. quem entra no Odontia? O Odontia, qual foi minha ideia? Levar a literacia em odontologia para as pessoas. Por quê? As pessoas chegavam no consultório e o cirurgião dentista falava uma linguagem assim, fora da realidade dessa pessoa. Aí eu tive a ideia, eita, peraí, com a inteligência artificial, a gente não pode facilitar a vida desses pacientes de uma maneira tal que na próxima sessão que eles fossem consultados, ele já tinha uma ideia da doença, do problema e do serviço que ele tinha. Pronto, aí nós criamos essa, essa inteligência artificial, esse chatbot. Já vai fazer, aliás, já fez em agosto desse ano, já fez um ano que a gente trabalha com essa parte de inteligência artificial, que é o chatbot em odontologia. Aí a gente tem o Odontinho, eu criei esse personagem, e minha esposa criou, Viviane, o nome dela, criou essa menininha aqui, que é a Mel. E, inclusive, foi as pessoas que deram o nome dela, sabe? Nas redes sociais, foi as pessoas. A gente fez uma enquete lá e as pessoas escolheram o nome dela aqui. Pronto. Aí você chega aqui, ó, no chatbot, e você vai conversar com o Odontinho. Pronto. Clicou aqui em conversar com o Odontinho, aí ele já apresenta. Agora, tem uma nota aqui, que é para explicar à pessoa que não recomendamos tratamentos nem medicamentos, tá certo? Tem a nota bem grande aqui. Visite um cirurgião dentista para mais informação. Inclusive, durante a programação desse, durante, que eu usei a linguagem Python, na linguagem Python eu coloquei uma cláusula lá, que não pode exatamente falar em medicamentos, também não pode falar em tratamentos, e que, se por acaso ele recebesse alguma questão sobre isso, ele mandasse procurar o cirurgião dentista. Mas isso não diminuiu a possibilidade de ele conversar com as pessoas. Por exemplo, vou fazer agora uma demonstração. É, boa noite, boa noite aí, mas aqui, boa noite, ó, Dontinho. Por exemplo, aqui, vamos ver se ele vai fazer. Ele falou boa tarde. Por quê? Porque eu estou falando com ele daqui do meu computador. Aí ele entende como. Ele já me identificou que eu sou aqui. Aí ele falou boa tarde. Mas se vocês aí é, é, fazer uma pesquisa, provavelmente ele vai dar uma boa noite. Se não fizer, me desculpe aí, mas eu vou consertar isso. Pronto. Aí repara aqui. Lembra como eu falei
que eu vou dar uma função para o odontinho. Eu vou dizer o seguinte: odontinho, você é um professor de ensino fundamental. Bom, assim, crie uma música para as crianças de 5 anos sobre prevenção de cárie. Também eu quero que você faça o seguinte, mostre os emojis. Bom, eu vou pedir. O que que eu estou pedindo aqui? Eu estou dando a função a ele como um professor de ensino. Ele vai simular que é um professor de ensino fundamental. Ele sabe, esse agente inteligente, odontinho, é um agente inteligente que trabalha com odontologia. A gente está trabalhando junto com a OpenAI, são os computadores do ChatGPT. É um pouquinho caro, mas fazer o quê, né? Eu seguro a barra por enquanto. E ele está indo buscar informação lá na OpenAI do GPT. Aí eu estou pedindo a ele que ele é um professor, que ele fale alguma coisa. Vamos ver. Aí eu vou enviar essa informação. Vamos ver o que que ele vai retornar. Se ele não fizer vergonha, ele vai criar uma letra de uma música aqui. Não tem uma hora dessa, não faça vergonha a mim, não, por favor. Vamos ver. Ó, vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver. Olha aqui. Músicas de rima infantil aqui. Vamos lá, as crianças. É hora de aprender. Me desculpe que eu não sou músico, não, sabe? Mas aí é hora de aprender. Com o odontinho, devemos fazer refrão. Para um sorriso, que é uma sensação. Começamos amanhã a acordar e à noite o celular. E à noite ao deitar. Gente, tá aqui para os professores. Essas músicas aqui para ajudar os professores. Os professores que conhecem como manipular essa letra, vai usar na sua sala de aula. Eu utilizo essas letras para os professores lá, de uma escola pública lá. Então, os professores gostam. Quando eu chego lá com determinada música aqui, eu seleciono, copio e colo. Aí é tranquilamente, o odontinho está servindo para as pessoas entenderem sobre isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é na escola. Vamos ver outro ambiente. Sim. Aí chegou uma gestante para mim. Aí eu vou dizer o seguinte. Odontinho, você é um profissional na área de saúde oral. Ponto. Então, eu dei a. Ele vai simular que é um profissional nessa área de saúde oral, um patologista oral. E agora eu vou dizer o seguinte: estou gestante e minha gengiva está sangrando. Ponto. O que poderia ser isto? Então,
lembra-se como ele não pode dar o diagnóstico, mas ele vai dar umas prováveis condições de diagnóstico para ajudar aquela gestante. Ele não vai dizer, não, você tem isso, isso. Não. Vamos ver o que ele vai falar. Então, ele está buscando informação lá. Então, vamos ver se ele falou a verdade. Sangramento gengival durante a gravidez é bastante comum. É aquilo que eu falei no início da palestra, que muita gestante ia perguntar, tá certo? Devido à mudança hormonal que ocorre nesse período, levando à condição conhecida como gengivite de gravidez. Então, a gestante, ela já vai ficar mais tranquila. Aí, o que que eu faço? Eu simplesmente, aqui tem mais informação, mas depois vocês observam direitinho. O que que eu faço? Eu seleciono isso, imprimo no computador da unidade, a minha assistente vai lá, traz para mim impresso, e a gestante vai ver tudo que está acontecendo na boca dela. Isso aí, ela é impressa, ela vai ter condições de mostrar às pessoas, ó, eita, olha, a inteligência artificial disse que provavelmente a causa do meu problema é isso aí. Que legal. Então, quando a gestante chega na próxima sessão, ela já vem, eu juro a vocês, ela já vem com a boca bem melhor. Porque ela já escovou melhor, ela já sabe que aquele problema não é um problema, é apenas uma transformação nos hormônios, que aquilo ali é temporário, tá certo? Então, ela ajuda bastante, não é isso? Agora, pronto. Gente, deixa eu ver aqui. Praticamente é isso aí que eu tenho a mostrar com você, para vocês, tá certo? Eu queria agradecer a vocês por ter, por ter ficado até agora, nesse momento. Eu espero que tenha ajudado e estou à disposição para alguma pergunta. Se eu puder resolver, eu dou a resposta. Se não puder, eu vou na IA e peço mais auxílio, né? A gente fala aqui no Brasil, é auxílio aos universitários, né? Sem dúvida nenhuma. Eu nunca vou ficar em dúvida. Eu sou um cara muito tranquilo para chegar. Eu não digo, eu não sei isso não, mas eu vou pesquisar sobre isso e dou a resposta. Gente, muito obrigado, viu? Muito bem, Edson. Obrigado, brilhante apresentação. Não contava aqui a tocar em todos os aspectos. Até já comecei a olhar no programa. Na aula de segunda-feira já tem muita coisa que a gente vai tirar. Vamos mais para a prática aí. Bom, Edson, muito obrigado. Nós pedimos que os colegas durante a apresentação apresentassem as suas dúvidas, mas ninguém apresentou, mas agora no final da apresentação do Edson, eu vou pedir, se alguém quiser colocar alguma questão, pode colocar, fique à vontade, o Edson está disponível para apresentar. É só levantar aí a mão do emoji ou pode até ligar já o microfone. Fique à vontade a perguntar. Bom, ou foi muito conteúdo, ou é muita novidade. O Realmente. pessoal está tímido a perguntar. Mas o que vamos passar é o seguinte: hoje é precisamente a masterclass, né? A parte mais abrangente da IA para o pessoal, para todos os colegas aqui entenderem onde nós queremos chegar. E a partir na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, né? Porque amanhã e sexta-feira nós vamos já deixar um exercício. Amanhã vamos deixar um exercício. Nós combinamos que amanhã todo mundo vai fazer o exercício, eu vou explicar o porquê. Então, na segunda-feira, nós vamos começar já a explorar, né? Na prática. O Edson falou aí dos modelos, dos LLMs. Na segunda-feira, então, nós vamos mergulhar nisto, né? Só tem que entender o que está por trás do ChatGPT, o que está por trás do Copilot, porque normalmente nós só utilizamos e nós vamos, no fundo,
preparar as tools, né, todo o ambiente de trabalho dos colegas aqui em sala de aula, para começar a aplicar dia a dia. Então, lembrar que todas as aulas, mas todas as aulas, na sua maioria, vão ter exercícios em sala de aula e depois da aula, porque nós dizemos que é prática, né? Não é chega o professor, faz uma exposição e nós colocamos algumas dúvidas e depois vamos embora. Não, durante a aula é exercitar e depois da aula é fazer o exercício e enviar para o professor, para garantir que o que nós estamos aqui a apresentar, os instrutores estão a apresentar, todo mundo está a seguir aí o conhecimento e também vão opinando, né, para a melhoria do próprio conteúdo. Bom, eu vou só fazer aqui uma rápida, mesmo já estamos em cima da reta final. Se alguém se ninguém tem dúvida, só um esclarecimento aqui rápido sobre o curso em si. É só para lembrar que as aulas são mesmo segunda, quarta e sexta. Para o dia de hoje começamos na quarta-feira. Na sexta não haverá, porque amanhã e quinta e sexta nós vamos reservar para um formulário, ou seja, na verdade é mais um guia que nós vamos entregar a todos. E todos os participantes, todos os inscritos no curso irão responder aquele formulário para, no fundo, conseguirem nos dizer qual é a sua rotina. Ou seja, como é o seu trabalho. Bom, eu chego, manhã, primeiro pego café, depois peço uma água, depois sento, depois, ou antes bato um papo com os colegas, só depois é que pego no trabalho. Passado uma hora que eu vou para o meu trabalho. Então, cada um vai contar a sua rotina. Se trabalha durante 8 horas, terá que contar a rotina durante as 8 horas. Então, reservem algum tempo. Colega, esse exercício vai fazer sentido no final da formação. Porque vocês vão fazer o exercício porque naquela de que não estamos a aplicar IA para melhorar a nossa rotina e no final, já com as ferramentas entregues, vocês vão fazer novamente esse exercício, vão ver a diferença. Portanto, nós vamos, a equipe de suporte vai enviar isto no grupo da sala de aula e depois cada um pode responder. Por favor, reservem tempo para responder isto. Depois, hoje, nós estamos abertos para todos os inscritos, os que finalizaram ou não a inscrição, todos, estamos abertos, sabemos que foram 59 inscrições, porém, a partir da manhã, era importante que os colegas, todos que estão aqui presentes, fizessem já a confirmação ou a finalização com o tipo de suporte. Por quê? Porque existe um outro grupo que é onde vão ter interação direta com os instrutores. Ou seja, já é sala de aula mesmo. Os colegas aí podem lançar dúvidas e aí nós vamos lançar as novidades todas do curso e durante o progresso das aulas. Todas as aulas serão às 19 horas, com duração máxima de 2 horas. Aulas têm 1 hora e meia, outras têm 2. E vamos ter um total de aulas de 18, vamos ter um total de 18. Serão 18 encontros. E a próxima aula, já dizia, vai ser no dia 18 e nós estamos a prever terminar no dia 20 de dezembro. Tem aqui um pequeno erro, mas é dia 20 de dezembro. Ok? Nós vamos terminar no dia 20 de dezembro. Todas as aulas, pessoal, serão gravadas e têm acesso vitalício. Ok? Enquanto existir o segundo ofício, vai existir essas aulas. Sempre vão estar gravadas. E nós vamos colocar todas as aulas, o material das aulas, essa apresentação do Edson, vamos colocar num drive que nós também vamos partilhar no grupo já de sala de aula. Não no grupo de inscrição, mas no grupo de sala de aula, que aí já é um grupo mais restrito, né? Pessoal que já está, digamos, em sala de aula. Como eu dizia, todas as aulas vão ter exercício, durante a aula e pós-aula. Portanto, o que eu vou pedir a todos é mesmo que durante toda a formação, os exercícios apresentados, pratiquem. Quem tiver condições de ter dois monitores, melhor, para que tenha um monitor onde está vendo o instrutor e outro monitor onde ele pode estar a praticar com o instrutor. Isso é muito recomendável. Dúvidas que tiverem durante a formação é no grupo do WhatsApp, podem enviar mensagem direta para a equipe de suporte, sem qualquer problema, que vai ser esclarecida. Bom, resta-me agradecer, Edson, pela tua brilhante apresentação. Eu, honestamente, tem aspectos aí que, por acaso, tomei nota, que vão também enriquecer a minha apresentação em outros eventos. E eu queria pegar numa frase que colocou aqui no grupo a Carla Salles, que é uma das instrutoras.
que ela falava, né? Quando o Edson estava a apresentar que a mulher ajudou ali a construir o projeto e tal, o do Tigre, ela colocou uma mensagem aqui no chat que era mulher empurra sempre, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, que é a mensagem da Carla. Mulher sempre dando um empurrãozinho. Colocou aqui a Carla. Isso é verdade. Isso para quê? Eu queria deixar para o fim, trazer aqui uma pessoa amiga, incrível, que é Edson. Quando eu falei do segundo ofício a ela, abraçou logo de primeira. De primeira. Então, a gente chegou lá e disse, ela estamos a pensar em criar algo e tal, sobre abrir uma agência de IA, da formação, queremos trazer uma tecnologia às pessoas, com todos os colegas que temos no Brasil, na Europa e tudo. E ela foi, abraçou logo, sem olhar para trás. Então, digamos que uma mulher que está por trás do segundo ofício, normalmente ela não gosta de aparecer assim para os eventos, mas eu vou cumprir, vou atropelar os protocolos, um dos protocolos dela, e eu vou lhe apresentar aqui a minha querida amiga, que está aqui no ecrã, Alice Cabral. Queria que desse uma palavra rapidinha aqui, a olhar para esse projeto que estava no papel, nas nossas conversas, e hoje torna-se uma realidade. É verdade. Pronto, boa noite a todos os participantes, em especial o Edson. Adorei a aula de hoje. Obrigado. E pronto, é o início de um sonho, né? O Edson já está lá em 2050. Esperemos que esse sonho se realize e que seja um êxito, porque são jovens que precisam de oportunidades e, de facto, esta ideia pode ser que seja uma ideia que vá longe, não é? Porque esta área é uma área que está em pleno desenvolvimento e sempre há novas coisas a surgirem e haverá por aí uma infinidade de oportunidades. E pronto, Isso. hoje em dia o mundo está todo ele ligado uns com os outros e essas parcerias, ir buscar parcerias com outras pessoas em outros lados do mundo é aquilo que se quer, não é? Com novas experiências, novas formas de organizar as coisas e assim vamos aprendendo uns com os outros e nos tornando cada vez mais fortes. Eu agradeço Isso. não só a presença do Edson, como de outros que estão presentes, que também vão dar aqui o seu contributo. E pronto, estamos aqui para aprender. Obrigada. Muito bom, amiga. Obrigado, então, obrigado pela intervenção. Bom, só nos resta agradecer a todos os nossos queridos Obrigado. alunos, Edson, em especial. A gente se vê aí nas aulas com o professor Sandeco, do CRUIAI intermediário. Já temos aí muitos lados para resolver. Enfim, e a gente vai se ver por aí. Bom, caros colegas e os demais participantes inscritos aqui na formação, fique atento às nossas mensagens. A equipe de suporte vai enviar mensagens no privado, no grupo, para despertar aqui o interesse de todos para alavancar essa formação. Porém, não tenham receio de qualquer dúvida a apresentarmos. Podem enviar mensagem diretamente para o grupo ou então no WhatsApp do segundo ofício, que a equipe está aqui para apresentar. Entanto, amanhã enviaremos este formulário e vamos enviar também as instruções de como enviar esse formulário. E na segunda-feira, pontualmente, às 19 horas, nos encontramos aqui. Edson, mais alguma palavra para encerrarmos? Eu queria agradecer por essa oportunidade, né? De gente fazer essa união, né? Isso. Distante, mas próximos, né? Cada vez mais próximos. Muito obrigado. Agradecer a Deus e agradecer essa possibilidade, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, Edson. Pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. E a gente se Boa noite. fala até segunda-feira, às 19 horas, nesta mesma sala. Boa noite a todos.